Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli e estou passando aqui para nós resolvermos mais uma questãozinha da prova da SpaceX do ano de 2018 para 2019. Vamos resolver hoje a questão de número 27 do modelo A, tá? Então eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link que te dá acesso a essas provas anteriores aí da SpaceX, tá bom? Então basicamente, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Bom, galera, como de praxe, né, como de costume, vou disponibilizar para vocês aí a questãozinha para que possa ser lida, né, para que alguns dados possam ser averiguados e no retorno a gente resolve com tudo aí essa questão, valeu? Bom, pessoal, é isso. Acho que vocês já devem ter entendido, né, que é uma questão bastante explícita sobre a parte de espelhos esféricos, tá? Então, basicamente, a nossa missão é tentar identificar qual é o tipo de espelho que oferece a imagem desejada para jovem, tá? E, basicamente, qual é o raio, né? Quanto que vale esse raio, qual é o valor da distância focal, enfim, coisas que a gente vai ver mais pro finalzinho do vídeo, até porque vão ser envolvidas algumas equações de extrema importância, né? Mas, por hora, eu quero mesmo fazer uma apresentação para você de qual tipo de espelho a gente vai utilizar, se é um convexo ou se é um espelho côncavo, tá? Então eu vou começar aqui com vocês a análise de um espelho convexo, tá? A gente vai começar analisando esse camarada aqui para ver se a gente vai, de fato, considerar esse cara aqui ao longo da questão. Vamos lá. Bom, para você nunca mais ter dúvida nisso, né? Eu trouxe aqui a minha concha de feijão. Olha que doido, né? Gravar vídeo em casa tem essas coisas. Então essa concha de feijão é um ótimo objeto, né? Ou de sopa também, fica a teu critério, mas é um ótimo objeto para você averiguar essa ideia de convexo versus côncavo, né? Bom, esse objeto aqui, né, pode ser chamado de uma calota esférica. Ou seja, é como se eu pudesse imaginar uma esfera, né, formada aqui em uma certa região do espaço, e eu venho e secciono essa esfera. Eu faço um corte nela com um plano, né? E aí eu extraio uma peça dessa que vai ser solta, né, através do corte. Eu acabo extraindo essa calota esférica. Então o que a gente define dentro desse estudo aqui dos espelhos? Se a minha região, se a minha superfície refletora for essa daqui da parte de fora, for essa parte externa, trata-se de um espelho convexo. Se a minha superfície refletora for essa daqui de dentro, né, nós teremos um espelho côncavo. Então, o primeiro caso que eu vou trabalhar aqui, que é o espelho côncavo, nós vamos fazer, né, um estudo, uma pequena análise da reflexão dos raios de luz na parte externa, na parte de fora. A fim de nós fazermos essa análise com cautela, eu vou traçar dois raios de luz que são fundamentais para esse estudo aqui da formação de uma imagem para um espelho convexo, tá? Então, o primeiro raio de luz que eu vou traçar, ele vai ser desse objeto até o vértice do espelho, ou seja, esse objeto aqui, ele se encontra posicionado sobre um eixo óptico, tá? Esse eixo óptico, que é essa linha escura, atravessa o teu espelho, ó, passa, né, pelo espelho aqui num ponto que a gente chama de V, que é o vértice desse espelho convexo, tá? Então, o que vai acontecer? Esse raio de luz sai do objeto, bate no vértice e vai ser refletido aqui para baixo. Então, vamos desenhar esse cara aí? Então, olha só, o meu primeiro raio de luz, né, que bateu aqui no vértice, conforme eu havia dito para você, já foi refletido, né? Eu até pintei aqui, ó, dois ângulozinhos, né? O primeiro ângulo, ele é formado pelo raio de luz e pelo meu eixo óptico, tá? E o meu segundo ângulo, o azulzinho, né? O primeiro é o verdinho, o segundo é o azulzinho. Esse azul aqui é formado pelo raio refletido e pelo meu eixo óptico também. Então, pela lei da reflexão, né, você sabe que esses dois ângulos aqui, eles têm que ser iguais. Então, quando você estiver estudando, né, essa parte de espelhos esféricos, que você for treinar a parte de construção de imagens, é imprescindível, né, que você faça esses dois ângulos, ou tente aproximar da melhor forma possível para que esses dois ângulos fiquem aparentemente iguais, tá? Agora eu vou para o segundo raio, né? O meu segundo raio de luz, ele vai sair do topo desse objeto aqui, né, da parte de cima, e vai vir paralelo ao meu eixo óptico desse espelho, tá? Para que ele seja refletido. Só que quando esse raio de luz bater no meu espelho e for refletido, ele não pode ser refletido para uma direção qualquer, né? Vocês vão perceber o que vai acontecer aqui. Prontinho, já fizemos aqui, né, o traçado desse raio que é considerado paralelo ao nosso eixo óptico, tá?
ele é refletido, só que ele é refletido mirando em quem? Mirando no foco desse espelho esférico, tá? A gente sabe, né, que os espelhos convexos, o foco fica numa região oposta aonde o objeto está posicionado. Já é ao contrário aqui dos espelhos côncavos, né? Vocês vão acabar percebendo que o foco fica na mesma região, fica próximo onde esse objeto vai ser colocado, tá? E o que eu fiz aqui? Eu já deixei bonitinho, né, o prolongamento desse meu segundo raio refletido, que é um prolongamento até o foco. E agora eu vou fazer o prolongamento desse primeiro raio que havia sido refletido, tá? Então esse prolongamento aqui, ó, ele vai se encontrar com o prolongamento do segundo raio, tá vendo? Houve um encontro de prolongamentos. A partir do momento que isso acontecer, né, o ponto de encontro desses prolongamentos aí vai ser justamente onde a minha imagem será formada. Gente, eu fiz tudo isso para mostrar para vocês que os meus espelhos convexos eles têm um caso único de formação de imagem, né? Ou seja, independente, da distância, né, que esse meu objeto seja colocado do meu espelho, a imagem sempre terá as mesmas características. E quais são essas características? Primeiro, é uma imagem virtual, tá? Porque está sendo formada pelo prolongamento dos raios e não por um encontro efetivo desses raios de luz, tá? Então, é um encontro forçado. É uma imagem direita, então assim, ela compactua 50% do que foi dito no enunciado, porque o enunciado está dizendo que a imagem formada é direita, né? É de cabeça para cima. Você poderia ficar perdido nesse ponto, mas a gente acabou observando que o tamanho do meu objeto supera o tamanho da minha imagem. Então, nessa situação, a imagem formada é dita uma imagem menor, uma imagem reduzida. Então, esse espelho convexo não pode atender às demandas da menina, né? A jovem, ela quer ela quer que sua imagem seja direita e maior. Aqui a imagem é direita e menor. Então, com isso, a gente descarta, né, todas as alternativas que carregam aí a possibilidade desse espelho ser convexo, tá? Então, você elimina aí a letra B, você elimina também a letra E, e nós ficaremos, portanto, com apenas 3 alternativas. E o critério de desempate, já que sabemos que vai ser um espelho côncavo, né, tá na informação do raio de curvatura. Então a gente precisa calcular. Provavelmente, ó, olha a dica que eu vou te dar. A gente provavelmente vai calcular o foco desse raio. A gente provavelmente vai calcular o foco desse espelho para, através do valor numérico do foco, a gente comparar com o raio de curvatura dele. Bom, agora quando nós estivermos falando, né, da ideia do espelho côncavo, eu já coloquei aqui direto para vocês qual é o caso de formação de imagem que vai estar sendo solicitado aí pelo exercício, tá? Mas de antemão, peço para que você abra um livro de física da parte aí de óptica, né, da parte de espelhos esféricos, e eu quero que você visualize todos os 5 tipos diferentes, né, de formação de imagem que podem vir a acontecer com o espelho côncavo, tá? São 5 ao todo, né, 5 possibilidades diferentes, e aí essas possibilidades elas variam porque vai depender da minha distância em relação ao espelho, tá? Então eu posso estar entre o foco e o vértice, aí eu tenho um tipo. Eu posso estar posicionado exatamente sobre o foco, eu vou ter um outro tipo. Eu posso estar entre o foco e o centro de curvatura. Enfim, são possibilidades, tudo bem? Beleza? Então, de qualquer forma, eu sei, né, que a possibilidade que está sendo exigida pelo enunciado é essa, tá? É dessa ocasião aqui, onde o meu objeto se encontra entre o foco e o vértice desse espelho. Então, da mesma forma que eu fiz aqui para o meu espelho convexo, né, que eu tracei primeiramente um raio batendo no vértice e sendo refletido, eu vou utilizar essa mesma propriedade para falar um pouquinho sobre esse espelho côncavo que eu estou vendo aqui na minha frente, tá? Então, o primeiro raio de luz aqui, ó, vai ser emitido lá no vértice e vai ser refletido, mas lembrando ainda daqueles 2 ângulozinhos que devem ser iguais por causa da lei da reflexão. Então, o primeiro raio já foi traçado corretamente, tá? Já mirei lá no vértice e fiz essa reflexão. E o segundo raio é aquele que vai vir, ó, paralelamente, né, ao meu eixo óptico. E aí, quando você tem um espelho côncavo, esse raio ele não vai ser espalhado, né, como você fez aqui com o espelho convexo. Esse raio ele vai ser concentrado em um certo ponto. Esse ponto, novamente, vai ser o meu foco. Prontinho, pessoal. Quando a gente faz o traçado, o segundo traçado, né, o segundo raio de luz aí, batendo no espelho e sendo refletido em direção ao foco, vocês percebem que desse lado aqui não vai haver um encontro efetivo desses 2 raios de luz. Aí o que eu faço?
mais uma vez eu vou forçar o prolongamento deles para depois do espelho. Então, se eu estou tentando forçar o prolongamento deles para depois do espelho, né, e eu acredito que haverá um encontro desses prolongamentos, eu já posso querer imaginar que a minha imagem não será real, a minha imagem será virtual. E toda imagem virtual é uma característica própria delas. Tem que ser direita. E aí vocês vão perceber o que vai acontecer aqui. Então tá aqui, né? Tentei demonstrar para vocês que o prolongamento desses dois raios que sofreram reflexão, né? O primeiro aqui ao ser incidido paralelamente ao teu espelho, e o segundo aqui ao mirar no vértice desse teu espelho côncavo, né? Eles são levados lá para o outro lado do espelho e você forma essa imagem de forma forçada. Então você tem uma imagem virtual e visualmente, né, a seta da imagem, a seta de cor verde, ela está maior do que a seta do objeto. Então essa imagem ela é de fato maior. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos operar com algumas equações extremamente importantes. A primeira equação é do aumento linear, tá? E a segunda equação vai ser a equação de Gauss, que envolve aí uma relação entre o foco, entre a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem a esse espelho. Então calma, porque são cenas dos próximos capítulos. Então aqui, ó, preste atenção. Na equação do aumento linear, eu faço algumas comparações entre grandezas da imagem, né, características da minha imagem e características do meu objeto. Então olha só, A de aumento linear, tá, é igual I sobre O, tamanho da imagem sobre tamanho do objeto, tem que ser igual a menos P' sobre P. Cuidado, pelo amor de Deus. Você nunca vai poder esquecer na sua vida esse sinal de menos aqui, um fator de correção. Ele existe na fórmula, tá? P' é a distância, ó, da imagem formada até o vértice do teu espelho. E o P é a distância do objeto até o vértice desse mesmo espelho, tá bom? Então o que a gente sabe? A gente sabe que a imagem ela é 3 vezes maior do que o objeto. Então no lugar de I, eu coloco mais 3 vezes O. Por que você falou mais 3, Carelli? Porque se essa imagem fosse de cabeça para baixo, eu teria que, de acordo com o referencial de Gauss, né, trabalhar basicamente com o tamanho da imagem negativo, tá? Mas aqui, como ela é uma imagem direita, como ela está para cima, tá? A gente vai considerar aqui um valor positivo. Olha que bacana. O em cima, O embaixo, né? Ou seja, tamanho do objeto em cima, tamanho do objeto embaixo, vai poder ser simplificado. 3 é igual a menos P' sobre 30. Esse menos 30, ó, joga multiplicando aqui para cima. Então você vai acabar descobrindo que o valor de P' vale isso mesmo que você respondeu. O valor de P', a distância da tua imagem até esse espelho em questão, vale aí, né, 90 centímetros. Mas esse sinal de menos a gente utiliza pelo fato dessa imagem ser virtual, né, pelo fato dela estar depois do espelho, tá? Se o teu valor fosse positivo, é porque seria uma imagem real e a tua imagem estaria aqui, ó, antes do espelho, na mesma região desse objeto. Tudo bem? Então fica muito atento aí a esses sinais. Então a nossa próxima etapa é falar sobre a equação de Gauss. Então aqui, ó, já coloquei para vocês essa equação de Gauss, né? 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. E aí, basicamente, eu venho fazendo as substituições. A única grandeza que eu não conheço é a distância focal, é o meu F. Então eu vou repetir 1 sobre F. No lugar desse 1 sobre P é a distância do objeto até o espelho. Então fica 1 sobre 30. E é aqui que eu tomo cuidado, né? Porque, na verdade, o meu P' a gente descobriu que é um valor negativo. Então eu tenho 1 sobre 30 menos, né, 1 sobre 90. Esses dois valores aí, essas duas fraçõezinhas que você está vendo aqui, 1 sobre 30 menos 1 sobre 90, você tem que resolver essa operaçãozinha matemática, né? Tira o MMC, enfim. Aqui já deixei direitinho para vocês, né? O MMC entre 30 e 90 é o próprio 90. Tá? 90 dividido por 30 vai dar 3, 90 dividido por 90 vai dar o próprio 1. Esse 3 sobe multiplicando, esse 1 sobe multiplicando, enfim, coisa boba que você com certeza já sabe, né? Então, vamos lá, vamos escrever isso daqui. Então vamos lá, ó. No numerador vai ficar 3 menos 1, que dá 2. No denominador fica o próprio MMC, que é 90. 2 sobre 90, 1 sobre 45. Então, para você descobrir o valor do foco, você inverte, né, as duas frações. Esse foco ele vai dar 45 centímetros, mas o que a questão me pede, na verdade, é o valor do raio de curvatura. Então, se você conhece o foco, obrigatoriamente você conhece o raio, tá? E aí, lembrando, o raio vale 2 vezes a distância focal. Se o foco é 45, o raio vale 90 centímetros, o que compactua aí
com a nossa alternativa A de aprovação. Então, galera, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer da forma mais explicadinha possível. E é isso. Até uma próxima oportunidade. Valeu!